A neurofisiologia é uma disciplina fascinante que mergulha nas complexidades do sistema nervoso, desvendando os segredos de como nosso cérebro e nervos funcionam em perfeita harmonia para orquestrar nossas ações, pensamentos e sensações. É um campo da biologia que nos permite explorar a máquina mais complexa do universo conhecido, o cérebro humano. No centro da neurofisiologia está o neurônio, a célula fundamental do sistema nervoso. Essas células especializadas transmitem sinais elétricos e químicos em uma dança coreografada de impulsos nervosos. A comunicação entre neurônios é essencial para tudo, desde mover um músculo até processar emoções e pensamentos profundos. O potencial de ação é uma das características fundamentais dos neurônios. É um evento elétrico curto, porém intenso, que permite a rápida propagação de informações ao longo das fibras nervosas. Imagine isso como uma onda elétrica percorrendo uma rede de fios altamente especializados. A sinapse é outro ponto crucial na neurofisiologia. É o local onde dois neurônios se comunicam, e essa comunicação ocorre por meio de neurotransmissores. Essas substâncias químicas específicas viajam entre os neurônios e transmitem informações, garantindo que a mensagem seja entregue e compreendida. A plasticidade cerebral é um conceito intrigante na neurofisiologia. Ela se refere à capacidade do cérebro de se adaptar e mudar ao longo da vida. Isso é fundamental para a aprendizagem e a memória. À medida que aprendemos, as conexões entre neurônios se fortalecem, e o cérebro pode até criar novos neurônios em certas regiões. O sistema nervoso é dividido em duas partes principais: o sistema nervoso central, SNC, composto pelo cérebro e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, SNP, que se estende por todo o corpo. O SNC processa informações e toma decisões, enquanto o SNP transmite essas informações para órgãos, músculos e glândulas. Os sentidos também são um foco emocionante na neurofisiologia. A visão, por exemplo, envolve a detecção de luz pela retina e a transmissão desses sinais ao cérebro, onde são interpretados como imagens. Da mesma forma, a audição lida com a conversão de vibrações sonoras em impulsos nervosos que nosso cérebro transforma em música, fala e sons do ambiente. A dor é um aspecto intrigante da neurofisiologia. É um sistema de alarme complexo que nos protege de lesões. Quando nos machucamos, receptores de dor na pele e nos tecidos enviam sinais ao cérebro, que interpreta essa informação como dor. Essa sensação nos alerta para perigos e nos incentiva a agir para evitar danos adicionais. A neurofisiologia também desempenha um papel fundamental na compreensão de distúrbios neurológicos. Do Alzheimer ao Parkinson, passando por transtornos do espectro autista, o estudo da neurofisiologia ajuda a lançar luz sobre as causas e possíveis tratamentos para essas condições complexas. Neste intrigante domínio científico, continuamos a desvendar os mistérios do cérebro humano. Cada nova descoberta na neurofisiologia nos aproxima de uma compreensão mais profunda de quem somos, como pensamos e como interagimos com o mundo que nos cerca. É uma jornada emocionante e em constante evolução que revela a maravilha da mente humana. A neurofisiologia, uma disciplina que se aprofunda nas complexidades do sistema nervoso, nos leva a uma jornada fascinante para explorar o funcionamento dos neurônios e das sinapses. Para compreender verdadeiramente como nosso corpo e mente funcionam, é essencial mergulhar nesse mundo microscópico de células especializadas. Neurônios, as unidades fundamentais do sistema nervoso, são células excepcionais em sua singularidade. Eles possuem uma estrutura única, com prolongamentos chamados dendritos, que recebem sinais de outros neurônios, e um axônio, uma longa extensão que transmite impulsos nervosos para frente. Esses pequenos cabos elétricos são responsáveis pela rápida transmissão de informações dentro do nosso sistema nervoso. Os neurônios são os arquitetos da nossa cognição, emoções e comportamento, e estudá-los é essencial para entender como somos quem somos. Agora, adentramos as sinapses, os pontos cruciais onde neurônios se comunicam entre si. Imagine sinapses como portas de entrada para um mundo de sinalização neural. Quando um impulso nervoso viaja pelo axônio de um neurônio, ele chega a uma sinapse,
um pequeno espaço entre os neuroníons. A mágica acontece aqui, onde informações são transmitidas de um neurônio para outro. Mas como isso ocorre? É aqui que entra a complexidade da neurofisiologia. Quando o impulso nervoso chega à sinapse, ele desencadeia a liberação de neurotransmissores, pequenas moléculas mensageiras. Esses neurotransmissores cruzam a sinapse e se ligam a receptores na membrana do neurônio receptor. Esse evento desencadeia uma série de eventos químicos e elétricos que permitem que a informação seja transmitida. Cada sinapse é uma obra-prima de coordenação molecular. A precisão na liberação de neurotransmissores e na resposta do neurônio receptor é fundamental para uma comunicação eficaz no sistema nervoso. Além disso, a sinapse não é uma estrutura fixa, ela pode ser modificada pela aprendizagem e pela experiência, resultando na plasticidade sináptica, um conceito essencial na neurofisiologia. A importância do estudo dos neuroníons e sinapses transcende a mera curiosidade científica. Isso nos permite compreender como processamos informações sensoriais, como tomamos decisões, como experimentamos emoções e como coordenamos nossos movimentos. Além disso, fornece insights vitais sobre distúrbios neurológicos, como a esclerose múltipla, a doença de Alzheimer e o transtorno do espectro autista, onde as sinapses muitas vezes desempenham um papel crítico nas disfunções observadas. Em resumo, a neurofisiologia nos desafia a explorar o intricado mundo dos neuroníons e sinapses, onde a comunicação celular ocorre em uma escala microscópica, mas com repercussões imensuráveis em nossa vida cotidiana. Cada neurônio e cada sinapse são peças cruciais desse quebra-cabeça complexo que é o sistema nervoso humano, e a busca por desvendar seus segredos continua a moldar nosso entendimento do que significa ser humano. O potencial de ação é um dos fenômenos elétricos mais intrigantes e vitais na neurofisiologia, servindo como o idioma elétrico do sistema nervoso. É a base de como os neuroníons transmitem sinais de um ponto a outro com uma velocidade impressionante, possibilitando a comunicação rápida e eficiente em nosso corpo. Para compreender o potencial de ação, é crucial mergulhar na estrutura de um neurônio. Em repouso, a membrana celular do neurônio mantém uma diferença de carga elétrica através de uma distribuição desigual de íons, como sódio, Na+, potássio, K+, e cloreto, Cl, nos lados interno e externo da membrana. Isso cria um potencial elétrico conhecido como potencial de repouso. Aqui é onde a mágica começa. Quando um estímulo, seja ele uma descarga elétrica ou um impulso químico, alcança o neurônio, ele pode provocar uma mudança rápida no potencial de membrana. Esse evento é o potencial de ação. Quando o limiar crítico é atingido, as portas iônicas na membrana celular se abrem, permitindo que íons, como o sódio, fluam rapidamente para dentro do neurônio. Esse influxo de sódio muda drasticamente o potencial de membrana de negativo para positivo, criando uma inversão temporária conhecida como despolarização. Essa mudança rápida é o que caracteriza o potencial de ação. O neurônio se torna momentaneamente mais positivo do que negativo. Mas a história não termina aqui. Após a despolarização, o neurônio se esforça para retornar ao seu estado de repouso. Isso é alcançado por meio de um processo chamado repolarização, onde as portas iônicas se fecham, impedindo a entrada contínua de sódio, e as bombas de sódio-potássio na membrana começam a restaurar a distribuição iônica original. O potencial de ação é uma cascata de eventos altamente coordenados, como um dominó elétrico. E a beleza desse fenômeno está na sua rapidez e confiabilidade. Quando um neurônio gera um potencial de ação em um de seus segmentos, esse sinal elétrico se propaga ao longo do axônio, como uma onda elétrica, com uma velocidade impressionante. Isso permite que o cérebro e o sistema nervoso transmitam informações em tempo real, como quando movemos nossos músculos, percebemos uma sensação ou pensamos em algo. Entender o potencial de ação é fundamental para a neurofisiologia, pois é a base de toda a comunicação neural. Quando ocorrem falhas nesse processo, podem surgir problemas neurológicos, como a esclerose múltipla, que afeta a capacidade do neurônio de propagar potenciais de ação ao longo do axônio. Em resumo,
o potencial de ação é uma obra-prima da bioeletricidade, um evento elétrico fundamental que permite que nosso sistema nervoso transmita informações em uma escala microscópica, mas com consequências de larga escala para nossa percepção, movimento e pensamento. É um dos muitos mistérios emocionantes que a neurofisiologia continua a explorar em sua busca para decifrar o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Os neurotransmissores desempenham um papel central na orquestração das complexas sinfonias que são os nossos processos cognitivos e comportamentais. Quando se trata de neurofisiologia, mergulhar no mundo dos neurotransmissores é essencial para entender como as mensagens são transmitidas entre os neurônios e como essa comunicação influencia o funcionamento do sistema nervoso. Para começar, neurotransmissores são substâncias químicas que atuam como mensageiros, transmitindo informações de um neurônio para outro nas sinapses. Essas moléculas desempenham papéis cruciais na comunicação neural, permitindo que o sistema nervoso funcione de maneira harmoniosa e coordenada. Eles são a cola que mantém nossa mente e corpo conectados. Existem vários neurotransmissores conhecidos, cada um com funções específicas. A dopamina, por exemplo, é frequentemente associada à recompensa e ao prazer, desempenhando um papel fundamental em nosso sistema de recompensa e motivação. A serotonina está envolvida no humor e na regulação do sono, e a noradrenalina está associada ao estado de alerta e ao estresse. Além disso, neurotransmissores como o glutamato são excitatórios, o que significa que estimulam os neurônios a transmitir sinais, enquanto o ácido gama-aminobutírico, GABA, é inibitório, diminuindo a atividade neural. Essa interação equilibrada entre neurotransmissores excitatórios e inibitórios é crucial para a regulação do funcionamento do cérebro. A identificação e o estudo desses neurotransmissores específicos são essenciais na neurofisiologia. Saber quais neurotransmissores estão envolvidos em diferentes processos cognitivos e emocionais nos permite entender como nossos pensamentos, sentimentos e ações são mediados pelo sistema nervoso. Além disso, quando ocorrem desequilíbrios ou disfunções na liberação ou captação de neurotransmissores, podem surgir distúrbios neurológicos e psiquiátricos, como a depressão, a esquizofrenia e a ansiedade. Mas a história dos neurotransmissores não termina aí. A forma como eles afetam o funcionamento do sistema nervoso é altamente específica e depende dos receptores neurais. Cada neurônio possui receptores específicos para determinados neurotransmissores. Quando um neurotransmissor se liga a seu receptor correspondente, desencadeia uma série de eventos bioquímicos que podem levar à excitação ou inibição do neurônio receptor. Esse sistema intricado de neurotransmissores e receptores permite uma regulação precisa e complexa do funcionamento do sistema nervoso. E a capacidade de influenciar esses sistemas através de medicamentos é fundamental para o tratamento de distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Por exemplo, os antidepressivos podem atuar aumentando os níveis de serotonina disponíveis nas sinapses, ajudando a aliviar sintomas de depressão. Em resumo, os neurotransmissores são os arquitetos químicos da nossa mente e corpo, desempenhando um papel crucial na comunicação neural. Eles são a base de como pensamos, sentimos e agimos, e o estudo de sua identificação, funções e interações é um dos pilares da neurofisiologia, enriquecendo nossa compreensão sobre o funcionamento do sistema nervoso e sua relação com a mente humana. A plasticidade cerebral é um dos fenômenos mais notáveis e inspiradores da neurofisiologia. Refere-se à capacidade incrível do cérebro de se adaptar, reorganizar e mudar ao longo da vida, moldando nossa cognição, comportamento e até mesmo nossa identidade. Este tema abrange áreas cruciais como a aprendizagem, a memória e a recuperação após lesões cerebrais, e é um dos pilares do estudo da mente humana. A aprendizagem é um exemplo vívido da plasticidade cerebral em ação. Quando somos expostos a novas informações ou experiências, nosso cérebro responde reconfigurando as conexões entre os neurônios. Esse processo envolve a formação de novas sinapses ou o fortalecimento das sinapses existentes. À medida que repetimos e consolidamos esse aprendizado, essas conexões neurais tornam-se mais eficazes e eficientes. Por exemplo, quando aprendemos a tocar um instrumento musical ou a falar um novo idioma,
estamos esculpindo novos caminhos neuronais em nosso cérebro. A memória também é profundamente influenciada pela plasticidade cerebral. A formação e a retenção de memórias estão relacionadas à alteração das conexões entre os neurônios. A memória de curto prazo envolve mudanças temporárias nas sinapses, enquanto a memória de longo prazo requer modificações mais duradouras e estáveis. A plasticidade cerebral permite que essas mudanças ocorram, permitindo-nos lembrar de eventos passados, experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Outra faceta fascinante da plasticidade cerebral é sua capacidade de recuperação após lesões. Quando uma parte do cérebro é danificada devido a lesões traumáticas, como um acidente vascular cerebral, ou condições neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, o cérebro pode reorganizar suas funções e assumir novos papéis para compensar a perda. Isso é possível devido à plasticidade, onde outras áreas saudáveis do cérebro podem assumir as funções perdidas. Essa adaptação é muitas vezes crucial para a reabilitação após lesões cerebrais. A plasticidade cerebral não é limitada apenas à aprendizagem, memória e recuperação de lesões. Ela desempenha um papel em nossas habilidades sensoriais, como a adaptação do cérebro à perda de visão ou audição, e também está envolvida em nossa capacidade de adaptar-se a ambientes em constante mudança. Além disso, é um fator importante na plasticidade sináptica, onde as sinapses individuais podem ser modificadas em resposta à atividade neural, um processo crítico para a aprendizagem e a memória. Em resumo, a plasticidade cerebral é um testemunho do poder adaptativo e evolutivo do cérebro humano. Ela nos permite aprender, lembrar, se recuperar de lesões e se adaptar ao ambiente em constante mudança. É uma das áreas mais emocionantes e complexas da neurofisiologia, que continua a intrigar cientistas e desvendar os segredos do funcionamento da mente humana. É uma prova viva de que o cérebro é uma maravilha em constante evolução, moldando nossa jornada ao longo da vida. O sistema nervoso, essa complexa rede de comunicação e controle do nosso corpo, é dividido em duas partes fundamentais, o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. O estudo detalhado dessas divisões é essencial na neurofisiologia, pois nos permite compreender a base de como as informações são processadas e transmitidas em nosso organismo. Comecemos pelo sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. O cérebro é o epicentro das nossas capacidades cognitivas e emocionais. É aqui que os pensamentos, emoções, memórias e funções motoras são coordenados. Cada parte do cérebro tem funções específicas, desde o córtex cerebral, que está envolvido na tomada de decisões e no pensamento abstrato, até o cerebelo, que regula o equilíbrio e a coordenação motora. O estudo minucioso dessas áreas nos permite entender como nossos processos mentais e comportamentais são organizados e controlados. A medula espinhal, por sua vez, é uma estrutura essencial que serve como uma via de comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Ela desempenha um papel crítico na transmissão de impulsos nervosos que controlam os movimentos voluntários e a sensação tátil, bem como na regulação de reflexos automáticos. O estudo da medula espinhal nos ajuda a compreender como os sinais do cérebro são transmitidos para os músculos e como o corpo reage a estímulos externos. Agora, voltando nossa atenção ao sistema nervoso periférico, encontramos uma rede intricada de nervos e gânglios localizados fora do SNC. O sistema nervoso periférico atua como uma ponte entre o SNC e o restante do corpo, permitindo que informações sejam transmitidas em ambas as direções. Nervos periféricos carregam impulsos sensoriais do corpo para o cérebro, permitindo que percebamos o ambiente ao nosso redor, enquanto nervos motores transmitem comandos do cérebro para os músculos, possibilitando movimentos voluntários. Além disso, o sistema nervoso periférico também inclui o sistema autônomo, responsável por controlar funções automáticas como a frequência cardíaca, a digestão e a respiração. Esta parte do sistema nervoso é dividida em dois ramos principais, o sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para a ação e reage ao estresse, e o sistema nervoso parasimpático, que promove o relaxamento e a recuperação. O estudo detalhado das divisões do sistema nervoso,
tanto central quanto periférico, é fundamental porque nos fornece uma visão abrangente de como o corpo humano funciona como um sistema integrado. Isso inclui não apenas o funcionamento dos neuroníons e das sinapses, mas também como os sinais são transmitidos do cérebro para o corpo e vice-versa. A neurofisiologia, portanto, nos permite entender as bases da percepção, movimento, resposta ao estresse e muito mais, formando a espinha dorsal do nosso conhecimento sobre o sistema nervoso e sua influência sobre nossa experiência humana. É uma exploração fascinante e essencial do mecanismo por trás do nosso pensamento, sensação e ação. A neurofisiologia desvenda os segredos dos nossos sentidos, abrindo uma janela para o mundo fascinante da percepção sensorial. Desde os olhos que captam a luz até os receptores táteis que exploram texturas, a nossa capacidade de interagir com o ambiente é um feito notável, moldado por complexos processos neurais que permitem a detecção e interpretação dos estímulos sensoriais. A visão é um dos nossos sentidos mais proeminentes. Ela começa com a captação da luz pelos nossos olhos. A retina, localizada na parte de trás do olho, é um tapete de células especializadas, incluindo os cones, que detectam cores, e os bastonetes, que detectam a luz em baixa intensidade. Quando a luz atinge essas células, ela desencadeia uma cascata de eventos neuroquímicos que culmina na transmissão de sinais ao longo do nervo óptico até o cérebro. A audição é outra maravilha sensorial. Ela começa com o som, ondas de pressão no ar que são captadas pelo ouvido externo e canalizadas para o ouvido médio. Lá, pequenos ossos chamados ossículos amplificam essas vibrações, que então fazem a membrana timpânica vibrar. Essas vibrações são convertidas em impulsos elétricos pelas células ciliadas na cóclea, uma estrutura em forma de caracol no ouvido interno. Os nervos auditivos transmitem esses impulsos sonoros ao cérebro, onde são interpretados como sons. Quando se trata do olfato e do paladar, estamos mergulhando em um mundo de moléculas e receptores especializados. No olfato, moléculas transportadas pelo ar são detectadas por receptores no epitélio olfativo, localizado no nariz. Cada receptor é sintonizado para reconhecer moléculas específicas, e quando uma molécula se encaixa em um receptor, isso desencadeia um sinal neural que é transmitido ao cérebro, onde a informação olfativa é interpretada. O paladar, por outro lado, envolve papilas gustativas na língua e na boca que contêm células sensoriais sensíveis a diferentes sabores, como doce, salgado, azedo e amargo. Quando uma substância química interage com essas células, ela desencadeia sinais que são enviados ao cérebro para serem interpretados como gostos. Além disso, o sentido do tato é fundamental para nossa interação com o mundo físico. A pele é o maior órgão sensorial do nosso corpo e está repleta de receptores táteis que detectam pressão, temperatura, dor e textura. Quando tocamos algo, esses receptores convertem o estímulo em impulsos nervosos que viajam ao longo de nervos até o cérebro, onde a sensação é processada e interpretada. A percepção consciente desses estímulos sensoriais é uma dança intrincada de processamento neural. O cérebro integra informações de múltiplos sentidos para criar nossa experiência unificada do mundo ao nosso redor. Ele também é responsável por filtrar informações irrelevantes e dar destaque ao que é significativo para nós. Em resumo, a neurofisiologia nos leva a uma jornada emocionante pelos corredores da percepção sensorial, onde cada sentido desempenha um papel único e complexo. Desde a detecção de luz e som até a interpretação de gostos e cheiros, nosso sistema nervoso é o maestro que regula nossa interação com o ambiente. A exploração dessa área da neurociência revela a incrível complexidade e beleza do nosso mundo sensorial e como o cérebro é verdadeiramente o centro de controle da nossa experiência consciente. O controle motor é um aspecto fundamental da neurofisiologia que nos permite realizar uma vasta gama de movimentos, desde os mais simples até os mais complexos. É o cérebro que atua como maestro, orquestrando a dança coordenada dos músculos, permitindo-nos andar, falar, escrever, jogar esportes e realizar tarefas diárias com destreza. O centro de comando para o controle motor reside no córtex motor, uma região do córtex cerebral que desempenha um papel crucial na iniciação e coordenação dos movimentos voluntários.
É aqui que os comandos são gerados e transmitidos para áreas específicas do corpo por meio de uma rede complexa de neurônios e circuitos neurais. O córtex motor não age sozinho. Ele interage com uma série de estruturas cerebrais e circuitos neurais para garantir que nossos movimentos sejam precisos e coordenados. O cerebelo, por exemplo, é uma estrutura importante que desempenha um papel crucial na coordenação motora e no equilíbrio. Ele recebe informações sobre o que pretendemos fazer do córtex motor e, em seguida, ajusta e aprimora nossos movimentos para torná-los suaves e precisos. Além disso, o núcleo basal ganglionar desempenha um papel crítico no controle motor, ajudando a iniciar e regular os movimentos voluntários. Distúrbios nessa região, como na doença de Parkinson, podem resultar em tremores e dificuldades de movimento. A medula espinhal também desempenha um papel essencial no controle motor, servindo como uma ponte de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Ela contém redes neurais que permitem reflexos automáticos, como o reflexo de retirada da mão ao tocar em algo quente. Além disso, a medula espinhal é responsável por coordenar movimentos automáticos, como andar, sem a necessidade de controle consciente. A plasticidade neural desempenha um papel importante no controle motor. Quando aprendemos novas habilidades ou nos recuperamos de lesões, nosso cérebro é capaz de reorganizar os circuitos neurais para acomodar essas mudanças. Isso permite que atletas aprimorem suas habilidades ao longo do tempo e que pessoas que sofreram danos cerebrais se adaptem e recuperem funções motoras. A neurofisiologia do controle motor é uma área de pesquisa em constante evolução. Com a ajuda de técnicas avançadas de neuroimagem, os cientistas estão explorando como o cérebro coordena os movimentos, identificando os circuitos neurais envolvidos em tarefas específicas e desenvolvendo terapias para distúrbios motores, como a paralisia. Em resumo, o controle motor é uma sinfonia complexa de processos neurais que nos permite realizar uma variedade de movimentos. É um testemunho do incrível poder do cérebro humano para acomodar nosso corpo e nos permite explorar o mundo e realizar tarefas do dia a dia. É uma área emocionante da neurofisiologia que continua a nos surpreender com sua complexidade e a oferecer insights valiosos sobre o funcionamento do sistema nervoso. A regulação do comportamento e das emoções é um campo essencial da neurofisiologia, uma vez que se conecta diretamente à nossa compreensão das complexidades da mente humana. Isso nos leva a uma jornada fascinante pelos circuitos neurais e regiões cerebrais envolvidos na gestão das nossas ações, reações emocionais e respostas ao estresse. Uma das estrelas principais nesse espetáculo é a amígdala, uma pequena estrutura localizada no cérebro que desempenha um papel crítico na regulação das emoções, especialmente aquelas relacionadas ao medo e à ansiedade. Quando somos expostos a situações de ameaça, a amígdala entra em ação, desencadeando respostas como o aumento da frequência cardíaca, a liberação de hormônios do estresse e a vigilância mental. Ela funciona como nosso alarme emocional interno, nos alertando para possíveis perigos. Por outro lado, o córtex pré-frontal é uma região cerebral envolvida na tomada de decisões, no planejamento e no controle das ações. Ele age como um freio para as respostas emocionais da amígdala, ajudando a regular nossas reações ao estresse e às emoções intensas. Quando o córtex pré-frontal está funcionando bem, somos capazes de ponderar, tomar decisões racionais e controlar impulsos. Essas duas áreas, a amígdala e o córtex pré-frontal, estão constantemente interagindo para equilibrar nossas respostas emocionais. Em situações de estresse, a amígdala pode entrar em ação rapidamente, desencadeando uma resposta de luta ou fuga. No entanto, o córtex pré-frontal pode modular essa resposta, permitindo-nos avaliar a situação e decidir se a ação imediata é necessária ou se podemos controlar nossas emoções. Além disso, a regulação das emoções não está limitada a essas duas áreas. O sistema límbico, um conjunto de estruturas cerebrais que inclui a amígdala, também desempenha um papel central no processamento emocional. O hipocampo, por exemplo, está envolvido na formação de memórias relacionadas a eventos emocionais. A regulação do comportamento e das emoções é um tema multifacetado e complexo,
e distúrbios nessa área podem levar a problemas como a ansiedade, a depressão e o transtorno de estresse pós-traumático. A compreensão da neurofisiologia dessas condições é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos eficazes. Além disso, a pesquisa na área da regulação do comportamento e das emoções também explora como diferentes substâncias químicas no cérebro, como neurotransmissores e hormônios, afetam nosso estado emocional e comportamento. Isso inclui estudos sobre a serotonina, dopamina, noradrenalina e outros reguladores químicos que desempenham papéis cruciais em nosso bem-estar emocional. Em resumo, a neurofisiologia da regulação do comportamento e das emoções nos leva a uma exploração profunda do palco neural onde nossas emoções são processadas e nossas ações são orquestradas. Ela destaca como nosso cérebro é um sistema complexo que equilibra nossa resposta emocional com nossas capacidades de tomada de decisões. Ao aprofundar nossa compreensão desses processos, estamos abrindo portas para intervenções mais eficazes em distúrbios emocionais e comportamentais, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. O sistema nervoso autônomo, muitas vezes chamado de sistema nervoso vegetativo, é uma parte vital da neurofisiologia que assume o comando de funções automáticas e involuntárias do nosso corpo. Essas funções incluem a frequência cardíaca, a digestão, a respiração, a pressão arterial e muitos outros processos que são essenciais para a nossa sobrevivência, mas que ocorrem sem que precisemos pensar a respeito. Para entender o sistema nervoso autônomo, é importante reconhecer que ele é subdividido em dois ramos principais, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Esses dois sistemas frequentemente operam em oposição, equilibrando-se para regular as funções corporais de acordo com as demandas do momento. O sistema nervoso simpático é frequentemente associado à resposta de luta ou fuga. Quando o corpo percebe uma ameaça ou uma situação de estresse, como um encontro com um predador ou uma situação de perigo, o sistema nervoso simpático entra em ação. Ele aumenta a frequência cardíaca, dilata as vias aéreas para melhorar a entrada de oxigênio, desvia o fluxo sanguíneo para os músculos e prepara o corpo para reagir rapidamente. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático é responsável pela resposta de descanso e digestão. Ele entra em ação quando nos sentimos seguros e relaxados. O parasimpático diminui a frequência cardíaca, estimula a digestão, reduz a pressão arterial e ajuda o corpo a conservar energia. A regulação cuidadosa desses dois sistemas é essencial para o nosso bem-estar. Em situações normais, eles operam em equilíbrio, permitindo que o corpo responda às necessidades em constante mudança. Por exemplo, após uma refeição, o sistema parasimpático predomina para facilitar a digestão e a absorção de nutrientes. No entanto, se ocorrer um evento estressante, o sistema simpático assume o controle para nos preparar para uma possível ação física. A regulação do sistema nervoso autônomo é altamente complexa e envolve uma série de centros neurais no tronco cerebral e na medula espinhal, juntamente com uma interação intricada de neurotransmissores, como a noradrenalina e a acetilcolina. Distúrbios nesse sistema podem resultar em uma variedade de problemas de saúde, incluindo distúrbios cardiovasculares, gastrointestinais e respiratórios. Além disso, o sistema nervoso autônomo desempenha um papel importante em muitas condições médicas, como hipertensão, síndrome do intestino irritável e transtornos autonômicos, como a desautonomia. O estudo da neurofisiologia do sistema nervoso autônomo é, portanto, essencial para compreender e tratar essas condições. Em resumo, o sistema nervoso autônomo é o regulador silencioso e incansável das funções automáticas do nosso corpo. Ele trabalha nos bastidores para garantir que nossos sistemas internos estejam sempre operando em equilíbrio e em resposta às nossas necessidades. A neurofisiologia nos fornece as ferramentas para explorar e compreender os segredos desse sistema vital, desempenhando um papel crucial na nossa saúde e bem-estar. O desenvolvimento do sistema nervoso é um processo extraordinário que começa no estágio embrionário e continua ao longo de toda a vida. É uma coreografia complexa de eventos celulares e moleculares que dá origem a um dos sistemas mais sofisticados do corpo humano, o cérebro e o sistema nervoso. Tudo começa com a formação dos neuroníons, as células especializadas do sistema nervoso.
Durante o desenvolvimento embrionário, as células-tronco neurais dão origem a neuroníons e as células da glia, que desempenham papéis de suporte e manutenção. A formação de neuroníons é um processo altamente regulado, com genes e fatores de crescimento desempenhando papéis cruciais na determinação do destino de uma célula-tronco neural, fazendo com que ela se torne um neurônio específico. À medida que os neuroníons se formam, eles migram para suas posições apropriadas no cérebro e na medula espinhal. Isso envolve movimentos complexos e coordenados, orientados por uma série de sinais químicos. À medida que os neuroníons se aproximam de seus destinos, eles começam a estabelecer conexões, ou sinapses, com outros neuroníons. Essas sinapses formam as bases da comunicação neural e são fundamentais para a função cerebral. O crescimento e desenvolvimento contínuos do sistema nervoso não param após o nascimento. Na verdade, o cérebro continua a se adaptar e a se reorganizar ao longo da vida. Um exemplo notável disso é a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adaptar a novas experiências e aprendizado. Durante a infância, a plasticidade cerebral é especialmente alta, permitindo que o cérebro se adapte rapidamente às novas informações e experiências. À medida que envelhecemos, a plasticidade cerebral diminui, mas nunca desaparece completamente. O cérebro adulto ainda é capaz de aprender, se adaptar e reorganizar conexões neurais em resposta a novas situações. Isso é evidente em casos de reabilitação após lesões cerebrais ou acidentes vasculares cerebrais, onde o cérebro pode reorganizar funções para compensar as áreas danificadas. O estudo do desenvolvimento do sistema nervoso é crucial para compreender não apenas como o cérebro e o sistema nervoso se formam, mas também para identificar possíveis causas de distúrbios neurológicos e neuropsiquiátricos. Problemas no desenvolvimento inicial podem resultar em condições como a espinha bífida, a paralisia cerebral e transtornos do espectro autista. Além disso, a pesquisa na área do desenvolvimento do sistema nervoso também tem implicações importantes na regeneração neural e no tratamento de lesões e doenças neurológicas. Compreender como os neuroníons crescem, se conectam e se adaptam ao longo do tempo é fundamental para desenvolver terapias eficazes para condições como lesões na medula espinhal e doenças neurodegenerativas. Em resumo, o desenvolvimento do sistema nervoso é uma narrativa fascinante de como o nosso sistema nervoso central e periférico se forma, cresce e continua a se adaptar ao longo da vida. É uma história de complexidade, regulação cuidadosa e adaptabilidade notável, que nos permite explorar o mundo, aprender, lembrar e responder ao ambiente que nos cerca. A neurofisiologia desempenha um papel fundamental em desvendar os segredos desse processo extraordinário. Os circuitos neurais são como as estradas complexas que percorrem o nosso cérebro, conectando diferentes regiões e permitindo-nos realizar uma variedade de funções complexas. Compreender esses circuitos é uma parte vital da neurofisiologia, pois eles são os pilares subjacentes das nossas habilidades cognitivas, emocionais e de tomada de decisão. Um dos circuitos neurais mais estudados é o hipocampo, que desempenha um papel crítico na formação e recuperação de memórias. É uma estrutura em forma de cavalo marinho localizada no lobo temporal medial do cérebro. Quando experimentamos algo novo, como uma lembrança importante ou um evento emocional, o hipocampo desempenha um papel fundamental em transformar essas experiências em memórias duradouras. Ele faz isso através da conexão com outras partes do cérebro, como o córtex cerebral, onde as memórias são armazenadas a longo prazo. Outro circuito neural de grande relevância é o sistema límbico, que está envolvido nas emoções e no processamento emocional. A amígdala, uma estrutura no interior do lobo temporal, desempenha um papel central nesse sistema. Ela avalia o valor emocional dos estímulos que encontramos e desencadeia respostas emocionais apropriadas, como medo ou alegria. A conexão entre a amígdala e outras regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, ajuda a modular nossas respostas emocionais, permitindo-nos regular nossos sentimentos. Além disso, os circuitos neurais desempenham um papel crucial na tomada de decisões. O córtex pré-frontal, uma área do cérebro envolvida em funções executivas, planejamento e julgamento, está no centro desse processo.
Ele avalia informações de diferentes fontes, pondera opções e ajuda a guiar nossas escolhas. Os circuitos neurais conectados ao córtex pré-frontal desempenham papéis específicos em decisões de curto prazo versus longo prazo, impulsividade versus autocontrole e muitos outros aspectos da tomada de decisão. Além desses exemplos, inúmeros outros circuitos neurais controlam funções complexas, como a percepção, a linguagem, a atenção e a coordenação motora. A neurofisiologia investiga como esses circuitos são formados durante o desenvolvimento, como eles funcionam e como podem ser afetados por distúrbios neurológicos e psiquiátricos. A pesquisa nesse campo está em constante evolução, impulsionada por avanços em técnicas de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, fMRI, que permitem mapear a atividade cerebral em tempo real. Esses avanços estão nos aproximando cada vez mais da compreensão dos segredos dos circuitos neurais e de como eles contribuem para a nossa cognição, emoções e comportamento. Em resumo, os circuitos neurais são as redes intricadas que sustentam nossa mente e nossa experiência. Eles são como os fios invisíveis que conectam nossas ações, emoções e pensamentos. A neurofisiologia desvenda esses circuitos, revelando como eles funcionam, interagem e influenciam quem somos como seres humanos. Essa exploração constante nos leva a uma compreensão cada vez mais profunda do funcionamento do cérebro e suas complexidades. A plasticidade sináptica é um conceito fundamental na neurofisiologia que nos permite entender como o cérebro é capaz de se adaptar e aprender ao longo da vida. Ela se refere às mudanças na eficácia das sinapses individuais, às conexões especializadas entre os neuroníons, em resposta à atividade neural. Essas mudanças na força e na eficiência da sinapse são a base de nossa capacidade de aprender novas informações, formar memórias e ajustar nosso comportamento de acordo com a experiência. Existem dois tipos principais de plasticidade sináptica, a plasticidade de longo prazo, LTP, e a plasticidade de curto prazo, STP. A LTP é um fenômeno em que a estimulação repetida e intensa de uma sinapse leva a um aumento duradouro na eficácia dessa sinapse. Isso significa que a transmissão de sinais entre os neuroníons se torna mais eficiente e confiável. A LTP é frequentemente associada à aprendizagem e à formação de memórias. Quando aprendemos algo novo, como um novo idioma ou uma habilidade, as sinapses relevantes podem passar por processos de LTP, fortalecendo as conexões entre os neuroníons envolvidos. Por outro lado, a STP é uma forma mais temporária de plasticidade sináptica, em que a eficácia de uma sinapse aumenta apenas por um curto período de tempo em resposta à estimulação. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você está prestando atenção a um estímulo específico por um curto período. A STP é importante para o processamento de informações em tempo real e para a atenção seletiva. A plasticidade sináptica é mediada por mudanças na força das sinapses, geralmente envolvendo a modulação dos receptores de neurotransmissores e a quantidade de neurotransmissores liberados na sinapse. Isso ocorre por meio de processos complexos que envolvem a expressão de proteínas, a ativação de vias de sinalização intracelular e a reorganização da estrutura das sinapses. A plasticidade sináptica é crucial para a nossa capacidade de adaptação ao ambiente em constante mudança. Ela nos permite ajustar nossas respostas a estímulos específicos, melhorar nossas habilidades cognitivas e formar memórias de eventos importantes. Além disso, desempenha um papel crucial em nossa capacidade de recuperação após lesões cerebrais, pois o cérebro pode reorganizar as conexões neurais danificadas para restaurar a função. Estudos sobre a plasticidade sináptica também têm implicações importantes na pesquisa de distúrbios neurológicos e no desenvolvimento de tratamentos. Compreender como as sinapses podem ser modificadas ou restauradas é fundamental para a criação de terapias que visam melhorar a função cerebral em condições como o Alzheimer, o autismo e a esquizofrenia. Em resumo, a plasticidade sináptica é uma das características mais notáveis do sistema nervoso. Ela é a base da nossa capacidade de aprender, lembrar, adaptar e responder ao mundo ao nosso redor. Através da pesquisa na área da neurofisiologia, estamos desvendando os mecanismos complexos que governam essa capacidade surpreendente do cérebro humano.
Os ritmos circadianos são como as batidas de um relógio interno que regem muitos aspectos do nosso corpo e comportamento. Eles são fundamentais para a nossa sobrevivência e bem-estar, e a neurofisiologia desempenha um papel crucial em nossa compreensão de como esses ritmos são regulados e mantidos. O ritmo circadiano mais conhecido é o ciclo sono-vigília, que controla nossos padrões de sono e vigília ao longo de um período de aproximadamente 24 horas. Este ciclo é governado pelo nosso relógio biológico interno, localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, uma pequena região do cérebro. O núcleo supraquiasmático contém células especializadas que respondem à luz e à escuridão, e é sensível a variações na quantidade de luz que atinge nossos olhos. Isso faz com que o ciclo sono-vigília seja altamente influenciado pelo ambiente externo e pela exposição à luz solar. Quando somos expostos à luz durante o dia, o núcleo supraquiasmático sinaliza para o corpo que é hora de estar acordado e alerta. À noite, quando a luz diminui, esse sinal é revertido, promovendo a produção de melatonina, um hormônio que nos faz sentir sonolentos. Esse é o motivo pelo qual a exposição à luz brilhante à noite, como a luz emitida por telas de dispositivos eletrônicos, pode afetar negativamente nosso sono, desregulando nosso ritmo circadiano. Além do ciclo sono-vigília, os ritmos circadianos também influenciam uma série de funções corporais, como a temperatura corporal, a pressão arterial, a liberação de hormônios e até mesmo o funcionamento cognitivo e emocional. Desvendar os mecanismos neurofisiológicos por trás desses ritmos é fundamental para entender como o nosso corpo se adapta a diferentes horários do dia e como podemos otimizar nossa saúde e desempenho. Distúrbios no ritmo circadiano, como o jet lag, o trabalho noturno e os distúrbios do sono, podem ter impactos significativos na nossa saúde e bem-estar. A neurofisiologia nos fornece insights sobre como esses distúrbios afetam o sistema nervoso e como podemos desenvolver estratégias para minimizar seus efeitos negativos. Além disso, o estudo dos ritmos circadianos também tem implicações importantes em áreas como a medicina, a psicologia e a pesquisa de doenças. Por exemplo, o desequilíbrio no ritmo circadiano tem sido associado a condições como a obesidade, a diabetes, a depressão e até mesmo ao câncer. Portanto, entender como o sistema nervoso regula esses ritmos pode levar ao desenvolvimento de novos tratamentos e estratégias de prevenção para uma variedade de doenças. Em resumo, os ritmos circadianos são uma parte essencial da nossa vida diária e do funcionamento do nosso corpo. Eles são regulados pelo sistema nervoso e desempenham um papel vital na nossa saúde e bem-estar. A neurofisiologia nos fornece as ferramentas necessárias para explorar e compreender os intricados mecanismos que governam esses ritmos, ajudando-nos a otimizar nossa qualidade de vida e saúde. A comunicação intercelular é um aspecto fascinante e complexo da neurofisiologia que abrange não apenas as interações entre neurônios, mas também a comunicação entre as células nervosas e outros tipos de células do corpo, como células gliais e células do sistema imunológico. Essa comunicação é essencial para o funcionamento harmonioso do sistema nervoso e desempenha um papel crucial em nossa saúde e bem-estar geral. Os neurônios, as células especializadas do sistema nervoso, se comunicam entre si através de estruturas chamadas sinapses. As sinapses são como as pontes de comunicação elétrica e química entre os neurônios. Quando um neurônio transmite um sinal, conhecido como impulso nervoso, ele viaja ao longo de sua extensão e é transmitido para a próxima célula através de sinapses. A comunicação nessas sinapses é mediada por neurotransmissores, substâncias químicas que permitem a transferência de informações de um neurônio para outro. No entanto, a comunicação intercelular no sistema nervoso não se limita apenas aos neurônios. As células gliais desempenham um papel fundamental nesse processo. As células gliais, que incluem astrócitos, oligodendrócitos e micróbia, não são neurônios, mas são essenciais para o suporte e a manutenção do sistema nervoso. Por exemplo, os astrócitos desempenham um papel na regulação do ambiente químico em torno dos neurônios, controlando a concentração de íons e neurotransmissores. Eles também desempenham um papel na formação de barreiras protetoras no cérebro.
Além disso, as células gliais desempenham um papel importante na reciclagem de neurotransmissores e na resposta a lesões no sistema nervoso. Os oligodendrócitos são responsáveis pela formação da mielina, uma substância que isola os axonídeos dos neuronídeos e acelera a transmissão de sinais. A comunicação entre neuronídeos e células gliais é essencial para o funcionamento adequado do sistema nervoso. Outro aspecto intrigante da comunicação intercelular é a interação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Embora tradicionalmente se acreditasse que o sistema nervoso e o sistema imunológico eram sistemas separados, hoje sabemos que eles estão interconectados. O cérebro é capaz de comunicar informações sobre infecções e inflamações para o sistema imunológico, e o sistema imunológico pode afetar o funcionamento do cérebro. Células do sistema imunológico, como os macrófagos, podem entrar no cérebro em resposta a infecções ou inflamações e influenciar a resposta imunológica do cérebro. Além disso, as citocinas, substâncias químicas liberadas pelas células imunes em resposta a infecções, podem afetar a função cerebral e até mesmo o humor. Esse campo emergente de pesquisa, conhecido como neuroimunologia, está revelando as complexas interações entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Em resumo, a comunicação intercelular é um aspecto crucial da neurofisiologia que abrange a comunicação entre neuronídeos e células gliais, e a interação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Essas comunicações complexas são fundamentais para o funcionamento adequado do nosso corpo e desempenham um papel essencial na nossa saúde e bem-estar. A pesquisa contínua nessa área está desvendando os segredos dessas interações e nos permitindo compreender melhor como o nosso corpo se adapta e responde ao ambiente. As redes neurais artificiais são uma área empolgante da neurofisiologia aplicada que busca criar sistemas de inteligência artificial inspirados no funcionamento do cérebro humano. Essa abordagem revolucionária tem sido fundamental para avanços significativos em campos como o aprendizado de máquina, a visão computacional, a linguagem natural e muito mais. No cerne das redes neurais artificiais está a tentativa de replicar os princípios fundamentais da neurofisiologia, especificamente o funcionamento dos neuronídeos e das sinapses, em um ambiente computacional. Isso é feito por meio de unidades computacionais chamadas neuronídeos artificiais ou NOS, que são interconectados para formar uma rede neural artificial. Assim como os neuronídeos no cérebro humano são conectados por sinapses, os neuronídeos artificiais são conectados por pesos que determinam a força das conexões entre eles. Quando dados são introduzidos na rede neural artificial, essas conexões ponderadas permitem que os neuronídeos transmitam informações de maneira semelhante aos neuronídeos biológicos. Os neuronídeos artificiais processam esses dados e, em seguida, transmitem a saída para outros neuronídeos na rede. Uma das características mais poderosas das redes neurais artificiais é sua capacidade de aprendizado. Assim como o cérebro humano é capaz de aprender com a experiência e ajustar suas conexões sinápticas, as redes neurais artificiais podem aprender a partir de dados. Esse processo é conhecido como treinamento da rede. Durante o treinamento, a rede neural ajusta os pesos das conexões para otimizar sua capacidade de realizar tarefas específicas, como reconhecimento de padrões, classificação de dados ou tomada de decisões. Um tipo popular de rede neural artificial é a rede neural profunda, também conhecida como rede neural profunda de aprendizado profundo. Essas redes têm múltiplas camadas de neuronídeos artificiais, permitindo que aprendam representações cada vez mais abstratas dos dados. Isso se assemelha ao processamento hierárquico de informações no cérebro humano, onde informações simples são combinadas para formar conceitos mais complexos. As aplicações das redes neurais artificiais são vastas. Elas são usadas em reconhecimento de fala, visão computacional, tradução automática, diagnóstico médico, previsão de tendências financeiras e muito mais. O sucesso dessas redes em tarefas complexas, como vencer campeões mundiais em jogos de tabuleiro e direção autônoma de veículos, ilustra o poder da abordagem inspirada na neurofisiologia. No entanto, a pesquisa em redes neurais artificiais continua evoluindo.
Os cientistas estão buscando aprimorar a eficiência, a robustez e a interpretabilidade dessas redes, bem como entender melhor como elas podem ser aplicadas em cenários do mundo real. Além disso, há esforços contínuos para compreender como as redes neurais artificiais se comparam ao cérebro humano em termos de aprendizado, generalização e adaptabilidade. Em resumo, as redes neurais artificiais representam uma emocionante convergência entre a neurofisiologia e a inteligência artificial. Elas nos permitem explorar os princípios fundamentais do funcionamento do cérebro humano e aplicá-los para criar sistemas de computação altamente capazes. O futuro promete avanços ainda mais emocionantes nesse campo, com implicações significativas para a tecnologia e a ciência.